A nêmesis é um conceito muito antigo, uma espécie de vingança que vem de cima, do divino e que tende a trazer ou restaurar um equilíbrio, retornando ao malfeitor, a quem cometeu um crime, o que ele havia feito anteriormente. Exatamente, uma vingança do alto que visa colocar as coisas em equilíbrio. A nêmesis é invocada em muitos casos, às vezes até inapropriadamente. Fazemos isso, por exemplo, quando um ladrão é roubado de sua própria pilhagem, ou quando um assassino é morto por outra pessoa. São esses conceitos que trazem equilíbrio ao que os orientais chamam de karma. Mas podemos falar de nêmesis quando um criminoso que se tornou militar e permaneceu impune por muito tempo é morto? Não diretamente. Pelas suas vítimas, mas por quem conheceu o terror por causa dele? Deixo a vocês decidirem se é o caso ou não de falar sobre nêmesis. A história se inicia no pátio de uma prisão, em 7 de junho de 1945. A guerra na Europa acabou há um mês, mas continua no Pacífico, onde ainda levará algumas semanas. Bem, o que acontece em 7 de junho de 1945 em uma prisão na Alemanha, a prisão de Mauthausen, administrada pelo Exército da França Livre, que tem em suas fileiras vários soldados tchecos e poloneses. Justamente 2 soldados poloneses, vestindo uniformes franceses, vão até uma cela, a abrem e abraçam o prisioneiro. Este detento é um detento um pouco peculiar. Ainda veste o uniforme com o qual foi preso. Um uniforme de Oberführer das Waffen-SS. O Oberführer era um posto intermediário entre o de coronel e o de general de brigada, sem equivalentes no exército comum. Este detento é um homem magro, de altura média, crânio bastante forte, com uma calvície incipiente, com as maçãs do rosto bastante proeminentes, cabelos ralos. Ele tem menos de 50 anos, mas parece um pouco mais velho. Pode ser por causa da barba, por fazer ou do olhar, quem sabe? Pois bem, este detento é levantado e lhe é dito para seguir os guardas. Ele pensa que está sendo levado para um interrogatório ou uma possível transferência para outra prisão. As 2 guardas o acompanham ao pátio da prisão de Mauthausen. Mas aquele pátio não está vazio. Há muitas pessoas naquele pátio. Pessoas emancipadas, muito maltratadas. Pessoas que, apesar de terem pouca força, conseguem brandir nas mãos pedaços de madeira. Estacas que foram arrancadas de uma cerca próxima. Aquele prisioneiro, aquele homem que até aquele momento se manteve bastante calmo e tranquilo, arregala os olhos de terror. Ele entendeu que é uma armadilha. Ele implora aos 2 soldados poloneses para levá-lo de volta à cela, pedindo para não deixá-lo ter aquele fim. 2 soldados poloneses o pegam à força e o jogam no meio do pátio, quase como uma presa. Para aquela multidão emancipada, mas enfurecida, que começa a espancar o prisioneiro até a morte. É este o horrível fim de um ogro com traços humanos, um monstro, um homem cujo nome significava terror. Para grande parte da Europa Oriental, um nome que respondia a Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger. Ele tinha sido um soldado regular. Ele se alistou no exército imperial alemão durante a Grande Guerra, foi dispensado e no final do conflito se juntou aos Freikorps. Aqueles corpos paramilitares muito tímidos que, após o fim da Grande Guerra, assumiram uma missão, a de esmagar, sufocar em sangue qualquer tentativa socialista ou comunista na Alemanha. Bem, nos Freikorps, Dirlewanger encontrou uma nova razão para viver por muito tempo, até que decidiu abandonar também aquele mundo, voltar a estudar, se formar e depois se tornar ele mesmo um professor. Poderia-se dizer uma vida comum de um alemão qualquer após a Grande Guerra. Mas há um problema com Oskar Dirlewanger, porque por baixo de tudo, como um fogo de um vício terrível. Em 1934, quando foi preso pela primeira vez. Preso porque os pais de uma menina de apenas 13 anos o denunciaram por violência sexual contra a filha. Dirlewanger, que naquele momento tinha uma carreira promissora no ensino, também se tornou membro do Partido Nazista, que recentemente havia chegado ao poder na Alemanha. Ele é preso. Seu passado de guerra não é suficiente para absolvê-lo ou diminuir a gravidade das acusações. Não. Por 2 anos, Oskar Dirlewanger está na prisão, e quando sai, é um homem transformado.
Primeiramente, ele não tem mais um emprego, além de ter um emprego. No seu registro criminal, todos agora sabem de suas inclinações e, além disso, ele se dedica ao alcoolismo. E depois de beber, ele incomoda outra garota. Em mim que não se diga. Oscar Dirlewanger não mais ultrapassa os caçadores da prisão, mas sim aqueles de um campo de concentração, um Konzentrationslager, um lager de concentração. Sim, porque o regime nazista, do qual ele tinha a carteira, mas que o desacreditou, não vê com bons olhos os estupradores. Em suma, parece que Oscar Dirlewanger deve se tornar um pária para o regime nazista, a não ser que algo aconteça. Porque justamente nesse período, um antigo companheiro dos Freikorps, chamado Gottlob Berger, que deixou seu trabalho como professor de ginástica para entrar primeiro no partido nazista e depois na SS, fez carreira na SS. Não só se tornou uma figura importante na polícia criminal, a Polícia Criminal, a CRIPO, que justamente nesse período está entrando à força no Reichssicherheit 80, o enorme aparato de repressão nazista liderado por Reinhard Heydrich. Pois bem, Berger, um dia, ao abrir alguns arquivos da CRIPO, percebe Dirlewanger se lembra dele, um velho amigo e comandante dos tempos dos Freikorps. Ele tem uma ideia um pouco peculiar. Lembrando-se do fato de que, de qualquer forma, Dirlewanger tinha sido um bom soldado, um bom combatente, Berger decide falar com o Reichsführer da SS, Himmler. Propõe a criação de uma espécie de departamento de disciplina, aqueles que no exército são chamados de regimentos de disciplina, ou seja, os departamentos para onde são enviados os soldados relutantes, os resistentes ao recrutamento, os desertores, mas também os criminosos, para regimentá-los, dar-lhes disciplina e levá-los para lutar, na esperança de que possam assim se redimir. Esta é a teoria de Berger. Pode um criminoso, além disso reincidente, se tornar um verdadeiro nazista? Sim, ele pode se redimir e encontrar redenção através de um uniforme. Himmler pensa sobre isso, e então concorda com o experimento de Berger, sob uma única condição, que este experimento não ocorra na Alemanha. Em 1938, com a Alemanha ainda em paz e na NATO ausente, onde se pode treinar? Para Oscar Dirlewanger? Na Espanha, aquela Espanha que desde o verão de 1936 está em chamas devido a uma guerra civil. De um lado a República e do outro os nacionalistas. Francisco Franco. As fileiras dos nacionalistas são fortalecidas pelo corpo voluntário enviado por Mussolini, com a força de cerca de 4 divisões e pela Legião Condor. Um corpo de expedição alemão baseado em grande parte no pessoal da Luftwaffe, mas também pessoal de terra, conselheiros militares antiaéreos. Além disso, há o terceiro, que é a Legião Estrangeira Espanhola. Lá são convocados muitos combatentes estrangeiros que querem pegar em armas pela causa dos nacionalistas. Veja, Dirlewanger se encontra fora do Konzentrationslager e com o uniforme do terceiro posto. O objetivo é lutar, possivelmente sobreviver e provar que seu velho camarada Berger está certo. Bem, Oscar Dirlewanger sai da experiência na Espanha com uma bela bagagem de experiências. Primeiramente, feridas de guerra são sempre úteis, inclusive para receber condecorações. Alguns elogios, um par de notas de repreensão por episódios de alcoolismo e serviço e também uma denúncia por ter estuprado uma garota. Vasca! Mas este último é convenientemente feito desaparecer de seu arquivo. Quem sabe por quem? Se por alguém do terceiro, ou por vontade de um franquista, ou talvez a sugestão de algum conselheiro militar alemão, quem sabe? O fato é que quando Francisco Franco entra triunfante em Madrid, terminando a Guerra Civil na primavera de 39, Dirlewanger está livre para voltar para casa. Decorado, aclamado como muitos outros de seus camaradas da Legião Condor, e não só. Acima de tudo, seu velho amigo Berger provou que sua teoria tem um fundo de validade. Dirlewanger provou que pode ser útil ao Estado nazista como soldado. Então, se funcionou para ele, esse tipo de terapia de guerra talvez possa ser replicada para outros. Por que não tentar novamente? Por que não dar uma oportunidade também a outros criminosos que estão nas prisões ou nos campos de concentração? Talvez com uma unidade apropriada. Não do Exército. Mas das SS que estão começando, entre outras coisas, a planejar o nascimento daquelas que serão as Waffen. Bem, é criado no... breve volta. Em alguns meses, uma unidade. Uma espécie de batalhão confiado ao comando de Oscar Dirlewanger, que inclui o pior que se pode pescar das prisões e campos de concentração.
Todas as pessoas que foram condenadas à prisão, ou mesmo à guilhotina, ladrões, assassinos, estupradores, o pior dos piores. Todos vestidos com um uniforme da SS e confiados a Oskar Dirlewanger. A tarefa daquilo que será chamado de Sonderbataillon Dirlewanger, ou seja, o Batalhão Especial Dirlewanger é o controle do território e repressão. O primeiro campo, digamos assim, não de treinamento, mas de aplicação, é a Polônia. 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazista ataca a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. Atrás das tropas regulares da Wehrmacht, que lutam no campo e conquistam território com uma velocidade impressionante, são chamadas as primeiras equipes da esquadrões da SS, incluindo o próprio Sonderbataillon Dirlewanger, que rapidamente se torna muito famoso, infamemente famoso. Porque os homens do batalhão especial roubam, saqueiam, incendeiam vilas, matam sumariamente quem encontram. É um rastro de sangue e terror que essa unidade não totalmente regular, mas ainda assim tolerada, deixa para trás. Essas reclamações que chegam cada vez mais, não só dos poloneses, mas também de alguns oficiais da Wehrmacht, que estão enojados com o que vem, ou com o que chega na forma de relatórios, em suas mesas. Essas reclamações chegam até a sede do governador-geral Hans Frank no castelo de Wawel, em Cracóvia. São reclamações bastante pesadas. Os soldados irregulares não querem ser associados, Oskar Dirlewanger e seus abatidos. Assim, em pouco tempo, após o início da Operação Barbarossa, ou seja, a invasão da União Soviética, o Batalhão Especial Dirlewanger é transferido para o leste, na Bielorrússia. E aqui também tem carta branca. Em pouco tempo, os homens de Dirlewanger, ou melhor, os criminosos de Oskar Dirlewanger, destroem tudo o que encontram, com a desculpa de querer desalojar os partisãs. São bem 200 as aldeias que são devastadas, destruídas, incendiadas, arrasadas ao chão, e são dezenas de milhares as vítimas do batalhão. Civis inocentes, homens, mulheres, idosos, crianças. Não se faz distinção, não faz diferença. Todos são massacrados. Neste ponto, Dirlewanger já se tornou uma celebridade sinistra para suas vítimas, mas muito apreciada pelo regime, que, vendo o relativo sucesso desta unidade muito particular, decide ampliar suas fileiras. O regimento, com mais de 1.000 homens, permanece na retaguarda até a primavera de 1943. Mas, após a derrota em Stalingrado e com a primeira ofensiva do Exército Vermelho para o oeste, ele se encontra de repente na linha de frente para suportar o esforço do grupo do exército e conter a contraofensiva soviética. É claro que uma unidade supostamente militar, mas que não tem o treinamento adequado, às vezes nem mesmo o equipamento adequado, e que, portanto, está despreparado para a guerra moderna, deve sofrer grandes perdas. Assim, o batalhão é dizimado, perde mais de 60% de sua força, antes de ser retirado da linha de frente e enviado para trás para reforçar suas fileiras. Como? Mas sempre recrutando recrutas das prisões, sejam elas militares ou civis, pouco importa. O importante é que sejam sempre criminosos condenados. A natureza não é alterada. Talvez sua força seja aumentada, até se tornar essencialmente uma brigada. Conta com 3.000 homens, muitos com armas leves e algumas pesadas, incluindo antitanque. Dirlewanger foi outra grande oportunidade no verão de 1944, quando entre o final de julho e o início de agosto, a Armia Krajowa, o Exército Nacional Polonês. Os patriotas do general Bohr se revoltam contra os alemães e iniciam o que é chamado de Revolta de Varsóvia, uma revolta que durará algumas semanas. Os poloneses veem a chegada dos soviéticos, que, no entanto, se estabelecem no Vístula e não atravessam o rio, como um sinal. A possibilidade de reagir para libertar a si mesmos de sua capital, em vista de um novo avanço dos soviéticos e a chegada dos aliados. Foi um movimento estrategicamente errado, porque Stalin não vai querer ajudá-los, e Churchill, que gostaria de ir em seu socorro, não terá a possibilidade de levar nem mesmo material para eles. Bem, os alemães reagem de maneira impiedosa, brutal contra os poloneses que ousaram se rebelar. Se o exército usa qualquer meio, até mesmo os monstruosos morteiros gigantes Kalgeret, para demolir prédios inteiros ou quarteirões inteiros. Bem, após os bombardeios é dada carta branca a Vanguera e seus homens que podem entrar nos bairros de Varsóvia, mover-se entre os escombros e se entregar a qualquer selvageria. Eles massacram qualquer um que esteja ao alcance deles, qualquer um.
O que era uma revolta pela liberdade se torna um banho de sangue. E a repressão realizada por Dirlewanger é tão eficaz que o alto comando alemão envia seus homens também para a Eslováquia. Meses depois, quando a Eslováquia tenta se desvincular do eixo, outro massacre ocorre lá. São tão altos, entre aspas, os méritos, sempre entre aspas, que Himmler pessoalmente premia Dirlewanger com o posto de Oberführer, como dissemos, um posto intermediário entre coronel e general de brigada. E cria em 36ª Divisão Waffen-Grenadier, da SS, a 36ª Divisão Waffen-Grenadier, da SS, ou seja, o antigo batalhão especial. Dirlewanger se torna uma verdadeira própria divisão das Waffen-SS. Uma divisão na qual, no entanto, Dirlewanger pode contar apenas por um dia. Tempo suficiente para ser ferido contra os russos. Em seu lugar, assume o Brigadeführer Fritz Schmedes, já seu segundo em comando, apesar de ter um grau superior a ele. Schmedes inicialmente deveria ser apenas um conselheiro militar. Quando Dirlewanger é ferido, ele decide assumir o controle daquela divisão tão desorganizada. E que começa a perder as peças, com um regimento inteiro que decide se amotinar, massacrar seu próprio comandante e fugir para o oeste. Schmedes sabe muito bem que se os soviéticos colocarem as mãos nas SS, serão aqueles dos campos de concentração. As Waffen não fazem distinções, matam, é uma vingança. A única esperança para aquele departamento é ir para o oeste e se render aos aliados, esperando um pouco de clemência. Enquanto isso, Oskar Dirlewanger está internado no hospital para tratamento. No dia 4 de maio de 1945, com a guerra prestes a terminar, Oskar Dirlewanger deixa o hospital, veste o uniforme novamente e se rende. Aos franceses, Dirlewanger está convencido de que os franceses serão clementes com ele, talvez esperando que nunca tenham ouvido seu nome ou de seu regimento. Dirlewanger não contou com o fato de que entre os franceses há muitos poloneses e tchecos, muitos boêmios, pessoas que ouviram falar dele, de seus compatriotas, talvez de seus próprios familiares, que sobreviveram. Pessoas que têm uma conta em aberto, uma conta que terá que ser paga com sangue e que será paga com sangue. Naquele 7 de junho de 1945, naquela prisão, naquele pátio, por um grupo de sobreviventes dos campos de concentração, poloneses, judeus, cegos, eslovacos, pessoas que queriam se vingar. O problema começa com a morte de Dirlewanger. Pare estranho, mas como todas as lendas, a lenda do ogro nazista sobrevive. Sobrevive ao verdadeiro ogro. Porque levará anos para admitir a morte de Oskar Dirlewanger. Os franceses terão que exumar seu corpo, enterrado no pátio daquela prisão, para realizar uma perícia dentária. Naquela época, os exames de DNA ainda não estavam disponíveis para desmascarar a lenda negra do ogro. Sim, porque durante todo aquele período, desde 1945 até a final dos anos 50, Oskar Dirlewanger é visto um pouco por toda parte. É o seu fantasma que paira. Há quem diga que ele se disfarçou de monge e voltou para na Espanha, talvez aproveitando algum velho militar do terço que o protegeria. Há quem diga que, na verdade, ele se juntou a Otto Skorzeny, o rei dos comandos da SS, ou que fugiu para a Argentina através da rede Odessa. Há até mesmo um testemunho improvável, mas por muito tempo considerado verdadeiro, de que Oskar Dirlewanger teria sido visto no Cairo, no Egito, bebendo suco de laranja com alguns oficiais egípcios, discípulos de Gamal Abdel Nasser e alguns cientistas alemães que foram para aquele país para colaborar com o programa de mísseis de Nasser. Todas lendas sombrias que assustam. Como quando tentamos aterrorizar as crianças dizendo a elas para se comportarem bem. Caso contrário, o ogro virá para levá-los embora. Com o ogro, Dirlewanger realmente existiu. A lenda sombria sobre ele era verdadeira. As lendas que surgiram após sua morte serviram apenas para aumentar a aura de terror que ele espalhou pela metade da Europa em vida. Ainda hoje, em muitas aldeias da Polônia, Eslováquia, Bielorrússia e Ucrânia, os mais velhos se lembram do nome Dirlewanger. Um nome que os faz tremer. Um nome que os lembra. Um período de violências, saques, incêndios e execuções sumárias. O homem que se tornou um ogro Dirlewanger era um ogro. Um ogro não como aquele das fábulas. Não. Um ogro humano à frente de uma gangue de assassinos. Quando se diz que às vezes a história imita a arte, também é o caso negro
triste, extremamente doloroso, de homens como Oscar Dirlemanger.